Olá, Patrícia. Olá, Lu. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está chegando. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Antônio Carlos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um de nós. A importância, bom, para quem não me conhece, eu sou professora, meu nome é Silvana Barbosa, e eu sou professora e numeróloga cabalista há 35 anos. E eu venho aqui sempre falar sobre a numerologia, sobre uma visão diferente da numerologia, uma visão diferente dessas que você vê por aí, né? Aquela mesmice de número do destino, motivação, número da impressão, que são coisas importantes porque fazem parte da gente, mas existem muito mais coisas dentro da numerologia para despertar o nosso autoconhecimento, né? a nossa vida. E uma das coisas muito importantes que eu sempre falo para as pessoas é que nós precisamos nos conhecer. Então, de novo, eu venho com aquele assunto, com aquele discurso que eu sempre falo. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, em suas respectivas sumas teológicas, eles disseram que nós somos comandados pelas forças dos astros e pelas forças dos números. E isso é uma coisa clara de se ver, não é? Isso é uma coisa clara de se ver quando a gente olha o comportamento do ser humano frente a cada número que ele porta, não é? Então, por exemplo, se eu descrever uma pessoa número 8, a pessoa vai dizer, nossa, como é que você sabe que eu sou assim? Se eu conversar com uma pessoa número 6, eu já sei como é que ela se comporta. Se eu conversar com uma pessoa 1, eu sei como ela se comporta, como eu lido com uma pessoa 1, como eu lido com uma pessoa 2. Isso por quê? Porque a pessoa obedece ipsilis literis ao número que ela traz. Então, o que nós precisamos entender é que nós só temos de 4 a 5% de consciência. Então, a gente não manda na gente. Isso é uma coisa, isso aí é um ponto que a gente não tem que discutir. A gente não manda na gente. Quem manda na gente é o nosso subconsciente. É o nosso subconsciente, é o nosso inconsciente que comanda a gente o tempo inteiro por intermédio desses números, por intermédio de arcanos e por intermédio dos astros. Então, o tempo inteiro nós somos comandados por essas forças que ficam na segunda parte do céu, que é o céu astral. Então, nós temos 3 camadas de céu, né? Grosseiramente falando. O céu que nós vemos todos os dias, o arco-íris, que a gente vê o firmamento, que chove, aquela coisa, o céu que faz parte do nosso mundo. O segundo céu, que é o céu astral, onde ficam sentados nos tronos os deuses e semideuses, não é? E o terceiro céu é onde está Deus. Então, esse segundo céu, ele tem uma influência muito forte dentro do mundo que nós vivemos. E esse mundo é um mundo negativo, é um mundo das trevas, né? Então, desde que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento, Deus destinou a humanidade a viver nas trevas, a viver nas sombras. Então, nós vivemos num mundo negativo. Por isso é que nós temos apenas 5% do consciente. Então, todas as pessoas que reencarnam no planeta Terra, todas elas vêm do mesmo lugar, que é da zona umbralina, segundo Chico Xavier dizia. A espiritualidade, ela fala isso, né? E tem pessoas que cultivam a sua zona umbralina até hoje, né? Desde muito novinhos estão lá cultivando lá o seu lugar, a sua cadeira cativa na zona umbralina, e é para lá que eles vão voltar, né? A gente percebe pelo comportamento de determinadas pessoas. Então, se nós não nos conhecermos, se a gente não souber como que nós lidamos com a gente, esse é o primeiro passo para a gente poder entender a nossa natureza. Então, dentro da numerologia cabalística, o primeiro passo é: quem sou eu? Né? Como é que eu lido comigo? Eu não sou igual a meu pai, eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual aos outros, eu não sou igual à humanidade, eu não sou igual a meus filhos não são iguais a mim, eu sou único, eu tenho uma identidade única, eu tenho uma digital única e eu sou único. E se eu não fizer aquilo que foi destinado para mim, vai ficar em branco a minha passagem aqui nesse plano.
Então eu preciso estar dentro do meu propósito, dentro da minha missão, para que eu cumpra aquilo que eu vim fazer aqui e tenha do universo a proteção que eu desejo. E junto com essa proteção a gente traz aí abundância, saúde, prosperidade e uma série de outras coisas. Então, trabalhar o autoconhecimento nesse mundo negativo que nós vivemos não é fácil. Porque as pessoas, às vezes, que nós gostamos, né? E embora a gente saiba que às vezes são pessoas até tóxicas, mas essas pessoas não vão nos acompanhar. Assim como às vezes os filhos, marido, não vão acompanhar a gente. E o grande barato disso tudo é que quando a gente começa a trilhar esse mundo do autoconhecimento, a gente vai encontrando pelo caminho pessoas afins, pessoas para nos ajudar, né? Pessoas para nos apoiar, pessoas para nos elevar, não é verdade? Então, a gente precisa compreender que o primeiro passo para eu ter uma vida boa nesse mundo que eu vivo é me conhecer. E o único local que vai dizer para você quem realmente você é a numerologia cabalística, feita, é claro, por quem saiba fazer, por um profissional responsável que saiba trabalhar com isso. Então, esses dias eu estava conversando com uma cliente, né, e a cliente estava se queixando, falando para mim, aí eu não sei para que eu sirvo, eu não me sinto bem com nada, tudo que eu tento fazer, eu não consigo me sentir feliz com nada do que eu faço, com as formações que eu tenho. Então eu disse a ela, parabéns, bem-vinda ao time. Porque assim, e aí eu conversando com ela, eu descrevi como que ela funciona. Ela disse, nossa, você disse exatamente como eu me sinto, né? Como eu me sinto diante da vida. Eu disse, então, a partir daí começa a se fazer todo um trabalho, porque nós precisamos entender como que a gente funciona. Então, por exemplo, quando nós começamos a estudar, né, nós temos que descobrir uma forma da gente estudar, da forma da gente aprender. Então, o fato do meu irmão ter uma facilidade para o estudo, ter uma facilidade para aprender, para aprendizado, não significa que eu sou burra. Ele tem um jeito de estudar e eu tenho que encontrar o meu jeito de estudar. E assim é a nossa vida. Cada um tem um destino, cada um tem uma missão, cada um tem um conjunto de números, cada um funciona diferente, cada um sente diferente e a gente precisa entender, em primeiro lugar, a nossa natureza. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou o número 8. O número 8 é um número polêmico dentro da numerologia cabalista, porque é um número que a maioria das pessoas querem e a maioria não tem, tá certo? Dentro do caminho de vida de nós brasileiros, quando a gente fala caminho de vida, nós estamos falando em nome, tá? Eu falo caminho de vida, eu falo o seu nome. Por conta de um resgate que nós temos aqui no Brasil muito grande com relação à questão da escravatura no passado, então nós escravizamos e estamos sendo escravizados hoje, né? A gente vê isso todo momento aí na política. E somos escravizados e o brasileiro ele pode sair daqui, pode viver na Europa que ele vai ser escravizado lá. Evidentemente que ele vai passar por um período, né, onde ele vai ter que pagar essa dívida e depois que ele paga, ele pode ter até uma outra vida, né, assim como aqui no Brasil também. Mas nós precisamos pagar essa dívida. Então, nós temos um resgate muito grande com a escravidão. Então, isso faz com que o brasileiro, aonde quer que ele vá, ele vai ser escravizado. Ele vai trabalhar como... vai ser escravizado, né, pelos europeus e aqui no Brasil nós somos escravizados o tempo inteiro pela política, né? Então, nós precisamos entender isso, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, bom, aí eu estava falando de mim. Então, eu sou um 8. Então, o 8 é um número que todo mundo quer. Quando eu faço assinatura, quando eu vou... quando eu estou fazendo um mapa que eu tenho que fazer o acerto de assinatura, todo mundo quer o número 8, que é o número do dinheiro. Ah, eu quero o número 8, quero o número 8, e a coisa não funciona desse jeito, não é? Porque nós temos que ver o excesso. Se nós temos excesso de um determinado número, quanto mais a gente coloca aquele excesso, mais negatividade a gente vai incorrer na nossa vida. Então, a gente tem que equilibrar, não é? Bom, então, eu sou uma Ariana número 8. Eu sou um poço de grosseria.
Eu sei que eu sou grossa, eu sou mal educada no sentido assim, não é que eu não tenha recebido educação, pelo contrário, fui muito bem educada, mas eu sou grossa, eu sou grosseira. Isso faz parte da minha natureza 8, da minha natureza como ariana. Então, o que eu tenho que fazer? Eu conheço a minha natureza, eu preciso trabalhar a minha natureza. E de que forma eu trabalho isso? Né? Respirando fundo, não me deixando levar pela primeira parte do cérebro, que é o cérebro reptiliano, porque nós vivemos num mundo onde o ser humano continua utilizando o seu cérebro reptiliano, por isso que nós estamos vendo aí crimes bárbaros, situações bárbaras, porque o ser humano, ele não pensa, tá certo? Ele pensa com o primeiro cérebro, ainda com aquela primeira parte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu conheço a minha natureza, eu sei o meu limite. Então, quando alguém chega perto de mim, que eu já sei que eu vou dar patada, eu respiro fundo, conto de 1 a 10, né? Começo a utilizar a terceira parte do meu cérebro, saio de fininho, sabe? Saio de cena, muitas das vezes, saio de cena para evitar de eu dar um coice na pessoa. Por quê? Porque se eu for dar vazão à minha natureza, ninguém vai ficar do meu lado. Porque eu não admito injustiça, eu não admito mentira, não gosto de... Isso é da natureza, do 8 e do ariano, não é? Então, eu não posso exigir que a pessoa se comporte do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu penso, né? Então, eu tenho que respeitar a natureza do outro, eu tenho que respeitar o tempo do outro de aprendizado. Então, hoje, isso é uma coisa que eu venho aprendendo ao longo do tempo, a lidar com a minha natureza. Porque se eu for dar vazão a tudo aquilo que eu vim fazer aqui, né? Por exemplo, um 8, ele veio meter o pé na porta. Um 8 é aquele que veio chegar e acabar com a bagunça. Você imagina um 8 ariana, não é verdade? Então, eu tenho que trabalhar isso o tempo inteiro. E eu só comecei a entender isso quando eu fui estudar numerologia. Porque até então eu distribuía a coice para geral. E o que acontece? As pessoas vão saindo de perto de você. Porque as pessoas olham e dizem, nossa, que mulher grossa, que mulher mal educada, que mulher grossa, porque a minha paciência é 0. Então, eu venho trabalhando isso ao longo do tempo, né? E hoje em dia, os meus filhos comentam comigo, nossa mãe, como você está diferente. Porque a gente tem que trabalhar, nós temos que refinar o nosso espírito. Deus nos deu um conjunto de números para a gente viver aqui nesse mundo. Nós temos um conjunto de números que se transformam num conjunto de ferramentas para a gente viver aqui nesse mundo. Mas a gente precisa trabalhar os excessos, porque senão a gente vai ficar toda a vida no negativo e ninguém vai ficar do lado da gente. Vai todo mundo debandar. Ninguém, sabe, você vai ficar velho, vai todo mundo debandar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a nossa natureza e dominar essa natureza. Por que eu digo isso? Volto a dizer, nós temos de 4 a 5% do consciente e nós somos comandados pelos arcanos, pelos números que estão nesse momento dentro da nossa vida. Então, por exemplo, qual é o meu trânsito de letras hoje? Eu estou num trânsito de letras voltada para dinheiro, então o que eu tenho que fazer nesse momento? Então, durante 8 anos, eu estou num trânsito de letras voltado para dinheiro. Então, se eu gosto de dinheiro, se eu quero ter dinheiro, o que eu tenho que fazer? Trabalhar durante 8 anos, arduamente, e colapsar a onda que o universo está me dando nesse momento, que é a energia do dinheiro. Então, se eu estiver dentro de uma onda para dinheiro e ficar sentada numa rede, esperando cair do céu, eu vou deixar essa oportunidade fugir das minhas mãos. E aí, mais tarde, quando eu envelhecer, eu vou reclamar da vida e vou continuar reclamando. Então, quais são as ondas que estão à disposição de mim para que eu possa colapsar, né? Hélio Couto gosta muito de falar de colapso de onda, mas quais são as ondas que estão à nossa disposição? A numerologia, ela mostra isso. Qual é a onda que está à sua disposição nesse momento para que você possa ajudar o universo a dar a você o que você quer. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem esse mapa, você não pode se ajudar. Você não pode ajudar o universo a lhe ajudar. Porque você não tem isso na sua mão, você não tem o conhecimento na sua mão. Não é verdade? Então, nós precisamos. E essa cliente, ela me agradeceu muito. Ela disse, nossa, você esclareceu muitas coisas na minha vida.
Porque eu disse a ela, essa é a sua natureza. Você vai se sentir assim por causa disso, 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 disso. Então agora você tem que aprender a lidar com você. E eu disse a ela, você é o número 8. Falei com ela, você é o número 8. Você só vai se realizar na vida trabalhando e ganhando dinheiro. Nossa Senhora. Você só vai se realizar na vida trabalhando e ganhando dinheiro. Você pode ter uma família lindíssima, milhões de filhos, um marido que te dê tudo, mas você só vai se sentir plena trabalhando porque é da sua natureza. Então, cada número tem uma natureza, cada número sente de uma forma diferente. Cada número está aqui para fazer uma coisa diferente. Por isso é que nós somos diferentes uns dos outros. Por isso que nós viemos em 2 pés. Né? Porque o terceiro pé, porque tudo no mundo é tríade, o terceiro pé está com outro. Está com o nosso parceiro, está com as pessoas que estão do seu lado, nossos companheiros de trabalho, nossos amigos. Então as pessoas, elas estão o tempo inteiro, nós estamos nessa dinâmica de ensinar e aprender, ensinar e aprender. Nossa, eu escuto histórias o dia inteiro. Eu trabalho com numerologia há 35 anos, eu escuto histórias há 35 anos. Vocês não têm ideia de como isso é maravilhoso na minha vida. De como eu posso me reconhecer diante dessas histórias e me trabalhar através de um cliente que chega e relata alguma coisa para mim. Então, nós precisamos entender quem nós somos. Isso é o básico do básico, é o começo de qualquer coisa. Eu preciso saber quem eu sou, ponto. A partir daí, eu tenho que ver o que eu preciso trabalhar. Se eu trago sequência negativa no meu nome de registro, se eu trago dívida kármica, se eu trago lição kármica, se eu trago tendência oculta, quais são os meus principais desafios, quem fui eu no passado, que eu fiz no passado que eu trago para essa vida alguns resgates importantes, o que eu preciso fazer para lidar com a minha dívida kármica, como que eu tenho que me comportar para lidar com esse problema da sequência negativa que está me atrapalhando, né, que está causando um atropelo na minha vida, que eu estou, nesse momento, no olho do furacão, eu estou dentro de uma sequência de falência e eu estou perdendo tudo na minha vida. O que eu tenho que fazer? Qual é o arcano que está respondendo por mim nesse momento? Eu já disse para vocês e repito, o arcano se alimenta daquilo que ele oferece. Então, se eu estou na minha vida, está balançando aqui por causa do gatinho que sobe e desce aqui na minha mesa. Então, se eu estou num arcano, que é um arcano que traz doença, o que ele vai fazer na minha vida? Esse arcano, ele vai provocar doença. Olha lá. Aqui, quem está aqui? Então, esse arcano, ele vai se alimentar da minha doença. Então, ele vai fazer com que eu adoeça. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber que arcano é esse que está na minha vida e o que ele pode ocasionar no meu inconsciente, na minha fala, na minha boca, porque é ele que vai falar por mim. Eu tenho 5% de consciente. Eu não respondo por mim. Então, quem é esse arcano? Eu tenho que saber. É um arcano de doença? Então, nesse momento que esse arcano está na minha vida, por 5 anos, por 10 anos, por 12 anos, 14 anos, seja lá o que for, eu preciso saber e guardar leito, não é? Se é uma linguagem da minha avó, guardar leito, eu preciso fazer exames, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me resguardar para que esse arcano não provoque nenhum tipo de doença na minha vida, porque é dessa doença que ele vai se alimentar. Se eu estou num arcano de quebras de contrato, o que eu preciso fazer? Eu tenho que saber quem está por trás de mim, para que eu não me separe, para que eu não arrume um problema com a sociedade do meu emprego, da minha empresa, para que eu não arrume problema com os meus filhos. Então, quebras de contrato, esse arcano, ele se alimenta disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você provoque desavença, confusão, quiçá roubar. Então, nós temos que entender a importância do mapa de numerologia na nossa vida. Isso não é um instrumento à toa.
Não é um instrumento que a gente vai utilizar de uma forma, estou fazendo mapa aqui, isso aqui é só para rico, isso aqui não é. Isso é um instrumento que nós temos que trabalhar a nossa vida, temos que saber quais são as sequências negativas que eu trago, que são as famosas maldições familiares. O que eu posso fazer para amenizar a minha vida nesse momento, para lidar com essa sequência? Como é que eu posso sair desse olho do furacão que essa sequência me colocou? Então, de novo, eu contando a história de uma cliente minha, que me encomendou o mapa uns 2 anos atrás, e eu entreguei o mapa, ela nunca abriu aquele mapa para ler. E aí, de repente, ela se vê numa situação de fragilidade, a empresa dela indo para o buraco, ela com um monte de dívidas, um monte de coisa, prestes a perder a empresa, e aí me procurou, eu disse a ela, eu já não tenho mais seu mapa. E aí ela disse assim, qual é o seu e-mail que eu vou procurar? Ou seja, ela nem tinha lido o mapa. E aí, quando ela me enviou o mapa dela, que eu abri o mapa, que eu olhei, eu mostrei para ela, olha aqui, você está embaixo de uma frequência de negativa de falência. Ela já estava toda endividada, já tinha pego empréstimo, não está conseguindo pagar empréstimo, aí brigou com a mãe, brigou com a irmã, brigou com todo mundo, porque está lá o relacionamento embaixo da sequência de relacionamento, embaixo da sequência de falência. Então, se ela tivesse estudado o mapa, se ela tivesse lido o mapa, né, ela poderia hoje estar numa situação muito mais confortável do que ela está hoje, porque ela se endividou toda e agora ela não está conseguindo pagar as dívidas dela. Então, esses arcanos, gente, eles se alimentam daquilo que eles nos oferecem. Eles se alimentam disso, a gente dá para eles isso aí, né? A gente dá a doença para que ele se alimente. Então, a gente precisa saber quem é o arcano que está na nossa vida. É muito importante isso, a gente entender, em primeiro lugar, a nossa natureza, como que nós funcionamos, o porquê que eu traio o meu marido, o porquê que eu traio a minha mulher, o porquê que o dinheiro não fica na minha mão, o porquê que eu estou me sentindo tão assim inútil, o porquê que eu não consigo entender para que eu sirvo, o porquê que eu tento tudo e não consigo nada. Então, isso a numerologia explica a você. Ela começa pontuando os seus problemas para que você tenha um entendimento da sua vida e, a partir daí, melhorar a sua própria vida. Lembrando que esse instrumento é um instrumento que faz parte da cultura judaica e que faz com que a cultura judaica seja a cultura mais próspera do planeta. E eles usam esse instrumento na vida deles desde que eles são muito pequenos e passam a vida utilizando isso. Então, tudo é feito por combinação de números. Eles, inclusive, não se casam por amor, né? Eles dizem que eles se casam, eles acham que nós somos estranhos, que nós namoramos para casar, eles se casam para namorar. Eles dizem que o amor vem com o tempo. Então, tudo deles é baseado no dinheiro, porque eles dizem que se eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de ter uma família. E é verdade. Como que eu vou botar um filho no mundo se eu mal me sustento? Se eu não ganho nem para mim, eu vou botar um filho no mundo como nesse sentido? Então, a gente percebe aí a total irresponsabilidade das pessoas diante da vida, não é? E a falta de cuidado em procurar o autoconhecimento. Gente, a Bíblia, ela diz isso. Procurais primeiro o reino do céu, que depois tudo lhe serás ofertado. O que isso quer dizer? Equilibre o seu espiritual, porque o resto deixa com a gente que a gente manda. E é assim que acontece. Quando a gente se coloca sobre a égide da luz, sobre a égide de Deus, Ele não deixa faltar nada na nossa vida. Desde que eu fui trabalhar no meu propósito de vida, nunca mais eu fiquei sem dinheiro. Desde que eu comecei a trabalhar dentro do meu propósito, que é exatamente fazer o que eu faço hoje. Larguei o magistério, tenho 16 anos e eu trabalho única e exclusivamente com isso aqui. Nunca mais eu tive problema com dinheiro. Por quê? Porque eu estou protegida pela égide, pela egrégora da luz. Eu estou protegida. Por quê? Porque eu não faço mal ao outro, porque eu não roubo o outro, porque eu não faço ao outro o que eu não quero para mim.
Eu procuro agir dentro das leis de Deus corretamente? Entende? Esses dias eu fui procurada aí por uma cliente para jogar tarô, e a cliente querendo saber, eu quero saber se meu marido me traiu. Eu digo, senhora, eu não tenho como dizer isso e não vou lhe dizer. E a carta dizendo que sim, né? A carta dizendo que sim, eu dizendo para ela, eu não vou lhe dizer isso. A senhora tem que conversar com o seu marido. E eu vou meter minha faca num imbróglio desse, e eu lá sei o que está acontecendo, o porquê que ela está procurando, querendo saber. Eu disse a ela, a senhora converse com o seu marido. Ah, mas ele vai dizer que é mentira. Eu digo, senhora, se ele não está lhe tratando mal, se ele está tratando a senhora com carinho, com amor, de repente ele pode até ter traído, mas se arrependeu. Né? Não sou eu que vou meter minha faca nesse negócio aí e dizer, não, traiu sim aqui, estou vendo 500 mulheres na vida. Gente, eu não faço isso com as pessoas. Então é aquilo que eu digo, a gente precisa utilizar o nosso terceiro cérebro. A gente precisa aconselhar as pessoas o melhor caminho possível. E o melhor caminho é a conversa. Não está legal, gente, se separa. Não está legal, se separa. Porque essa história da traição é uma história que também você acaba arrumando problema para você mesmo. Então as pessoas, elas não entendem por que a vida delas é miserável. As pessoas não entendem isso. Porque ela é miserável espiritualmente. Ela é uma pessoa miserável espiritualmente. Sabe? Então a gente vê isso no comportamento das pessoas, nas atitudes das pessoas. Fica com ela uns 10 dias na casa dela que você vai ver quem é realmente aquela pessoa que está se escondendo por trás de um discurso. Entende? Então, assim, você vê que nada da pessoa dá certo, a pessoa está sempre enrolada, sempre complicada, porque ela não é sincera com ela mesma, sabe? Ela não trata o outro de forma igual. A gente precisa tratar o outro, não importa que o outro não goste de mim. Eu gosto muito de uma frase de Divaldo Franco que diz assim, fulana não gosta de mim. Aí o Divaldo diz, e daí? Eu é que não posso gostar dela. Né? Então quando ele fala, e daí? Se é problema dela, se alguém não gosta de você, é problema de quem não gosta. Agora, o problema passa a ser meu quando eu não gosto de alguém. Porque aí eu passo a criar um inferno na minha vida. E quando eu crio um inferno na minha vida, eu acabo criando por tabela um inferno em volta das pessoas que estão ao meu redor. Então nós precisamos começar pelo básico do básico, que é saber quem nós somos. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão aqui nesse planeta? Qual é o meu propósito? O que Deus espera que eu faça? Então eu preciso do mapa de numerologia cabalístico, que ele é um orientador para a sua vida. Ele orienta, ele mostra o caminho, ele explica qual é a sua natureza, como que você funciona, quem é você, como que você sente, não é? E a partir daí você tem condição de se entender e começar a trabalhar. Usar o aqui e agora. Como eu disse, nós temos de 4 a 5% do consciente. Impossível que a gente saiba quem a gente é. Tem gente que diz assim, eu conheço muito meu marido. Conheço mais o meu marido do que a mãe dele, sei. Eu conheço meu filho. Meu filho, nossa, mas eu sei quem é meu filho. Sei que você sabe. Você não sabe nem quem você é. E as pessoas, quando pegam os mapas, elas ficam surpresas de ver a capacidade que elas trazem, as ferramentas que elas trazem, o lado profissional, o que é que elas podem investir naquilo ali. O mapa de numerologia é uma coisa maravilhosa. Se você procura autoconhecimento, procura libertação dessa matrix, é para lá que você tem que ir. Se você procura equilíbrio na sua vida para que a prosperidade flua, é para lá que você tem que ir. A primeira coisa que sai da nossa vida quando nós estamos desequilibrados é dinheiro, depois a saúde, depois os relacionamentos. Porque amor em cabana não existe. Então a gente precisa desse instrumento. Eu bato o tempo inteiro na mesma tecla, porque é uma coisa maravilhosa, é um instrumento libertador, ele vai libertar você, vai tirar você da Matrix. Agora você precisa trabalhar. Ele não é milagroso, como não existe nada milagroso nesse mundo. Você tem que trabalhar as coisas que precisam ser trabalhadas para que você possa equilibrar a sua vida. E à medida que você vai equilibrando, as coisas vão acontecendo. E a gente, por conta desse mundo que nós vivemos,
o universo, quando ele começa a perceber que a gente está fora completamente daquilo que a gente veio fazer aqui, ele começa a adoecer a gente. Ele começa a trazer doença para a gente, né? Nós começamos a perder pessoas importantes e nós começamos a adoecer, porque o adoecimento é uma forma que o universo encontra de você entrar em contato com você mesmo, de você voltar para a sua essência. Porque assim, gente, quando você começa a perder nesse mundo o contato com Deus, você começa a desequilibrar os seus chakras. Então, o chakra umbilical é um chakra que nos liga à essência divina. Quando você começa a fazer aquele chakra murchar devido à sua falta de conectividade com o eterno, né, você começa a ficar totalmente desequilibrado. E não adianta fazer A1, B1, C1, ON, não adianta fazer nada disso, porque isso não vai equilibrar o seu chakra. O que você tem que fazer é voltar para o sagrado. Se voltar para o sagrado, de novo, eu falo a questão da Bíblia, né? Procure o sagrado, que o demais, procure o sagrado, que o demais lhe será acrescentado. Então a gente precisa equilibrar a nossa vida. Tem pessoas que gastam muito dinheiro estudando, tem pessoas que têm uma parede de diploma e a vida delas é uma miséria só. Por quê? É importante a gente ter diploma? É importante, eu mesmo tenho 3. Mas, se você não trabalha o seu espiritual, se você não equilibra o seu outro lado, de nada vai valer aquilo ali. Porque você pode até conseguir um dinheiro, mas a sua vida vai ser miserável. Você vai ter problema de saúde, não vai parar com ninguém, você vai estar sempre desequilibrado. Tá certo? Então é importante a gente ter esse instrumento na mão, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo onde a humanidade, as pessoas que comandam esse mundo, estão querendo aniquilar a alma do ser humano. Então a gente olha para esses comportamentos e essas decisões judiciais sem eira nem beira, isso tem um intuito de aniquilar a alma humana, de fazer com que você fique frio diante do outro ser humano, né? De fazer com que você deixe de ser solidário. Então nós precisamos sair dessa matrix, precisamos ser alertados pela consciência divina, guiado pela consciência divina. E enquanto a gente não tiver esse chakra reativado dentro da gente, que é o chakra que faz essa comunicação com o sagrado, a gente vai estar desequilibrado completamente. Então é importante a gente fazer esse trabalho para que essa energia, né, desses chakras, eles fluam e traga para a gente felicidade, saúde, prosperidade e abundância. Através de quê? Através do comportamento, do nosso comportamento reto, da ética, através da ética. Tá certo? Que é muito importante a ética. Não adianta você falar uma coisa e se comportar de um outro jeito, porque você não engana Deus, você não engana o universo. Então, se você traz dívida, se você traz problema, você tem que pagar o que você está devendo. É como se você tivesse comprado aqui nesse mundo. Comprou, não honrou, fica com o nome sujo. Traz problemas de vida passada para essa vida, a sua vida fica bloqueada. Enquanto você não descobrir qual é o problema que eu causei no outro, em vida passada ou em mim, para poder trabalhar, eu nunca vou sair do lugar. Eu vou repetir, e vou repetir, e com isso eu vou perder aquilo de mais importante que eu tenho, que é o tempo, não é? E vou ficar todo encarquilhado, cheio de doença. Aí começa a tomar remédio, um remédio vai atingindo um órgão, quando eu olho eu já estou toda cheia de problema. Por quê? Porque eu não fiz aquilo que deveria de fazer, que é me conhecer, saber quem eu sou, qual é a minha essência, como eu me comporto, como eu me sinto, como eu posso me ajudar, né? Como eu posso ajudar o universo a me ajudar, me colocando dentro da missão e dentro do propósito que eu fui destinado. Então é isso, gente. Vou deixar aqui meu telefone. Quem quiser conversar comigo, fazer um mapa de numerologia, é só me procurar por esse telefone, tá certo? Eu atendo todo mundo, converso com todo mundo. Às vezes posso demorar a responder porque estou atendendo alguém, ou estou passando a consultoria, ou estou digitando o mapa.
Procure fazer o seu mapa de numerologia. Eu trabalho num preço muito bom, né? Não estou aqui para explorar ninguém, mas também não estou aqui para dar de graça 35 anos de estudo. E eu, ainda mais que eu vivo disso hoje, né? 16 anos. Então, me procurem pelo WhatsApp. Quem não anotou o telefone, é só expandir ali o meu link ali na bio, que tem lá escrito WhatsApp. É só fazer aquela expansão que cai direto para conversar comigo. E eu atendo as pessoas à medida do possível, né? À medida que eu tenho tempo aqui de parar para atender, eu sempre atendo e dou uma resposta para alguém. Faça o seu mapa de numerologia, trabalhe aquilo que você veio trabalhar. Quanto antes você começar a fazer isso, melhor para você mesmo, porque as coisas vão começar a modificar para o seu lado. Você vai mudar seus sentimentos, você vai mudar a forma como as coisas acontecem na sua vida, as coisas vão começar a se abrir na sua vida, porque o universo, ele é generoso nesse sentido. Agora, seja honesto com você e com o outro, porque não adianta usar de desonestidade, porque a gente não engana Deus, tá certo? Então é isso aí, até amanhã, se Deus, que se o Eterno assim nos permitir, estarmos aqui. E quem quiser falar comigo pode enviar a mensagem aqui pelo WhatsApp. Quem quiser fazer um mapa será muito bem-vindo. Meu mapa ele tem de 84 a 94 folhas. Eu costumo dizer que é um almanaque sobre a sua vida, né? Ele fala da sua vida passada, ele fala da sua primeira e segunda infância, ele fala sobre a sua herança materna e paterna e sobre mil outras coisas que diz respeito a você, para que você possa, a partir daí, começar do zero e a sair desse mundo repetitivo, desse mundo negativo que nós vivemos. Então, se eu quero melhorar a minha vida, eu preciso trabalhar as minhas sombras. Eu preciso trabalhar as minhas sombras se eu quero uma vida melhor. Não adianta achar que vai encontrar um pozinho mágico, que não existe pozinho mágico, pozinho do pirlim-pim-pim, para fazer por você aquilo que você precisa fazer. O trabalho é seu, a tarefa é sua. Jesus já disse isso, né? O trabalho é árduo e estreito. Por quê? Porque ninguém pode fazer por você aquilo que você pode fazer. Eu aqui com esse instrumento, eu sou uma facilitadora. Eu estou mostrando para você o que você precisa fazer para melhorar a sua vida. Agora, o trabalho tem que ser seu. A dedicação tem que ser sua. O foco tem que ser seu. A persistência tem que ser sua. Eu não posso fazer isso por ninguém. Nem pelos meus filhos eu posso. Então faça o seu mapa, faça o mapa dos seus filhos, procure entender essas crianças, quem são essas crianças que está sobre a minha tutela, o que eu tenho que fazer para educar os meus filhos dentro daquilo que eu me acordei em fazer antes de reencarnar. Então lembre-se, nós temos de 4 a 5% do consciente. Isso faz com que a gente não se lembre daquilo que nós acordamos. Então eu preciso ter alguma lembrança disso aí. E o único local que vai te responder é o mapa de numerologia cabalístico, feito, é claro, por um profissional competente e não por esses copiadores de mapa e espertalhões que a gente vê hoje aí na internet, não só com a numerologia, como a astrologia e outras terapias. Toma muito cuidado, né? Quando a gente começa a ver coisas muito baratas, né? Pessoas cobrando muito barato e prometendo muitas coisas, abre o olho, principalmente facilidade, né? Eu tiro isso de você, tiro aquilo de você. Ninguém tira nada da nossa vida a não ser a gente. Eu não posso tirar um karma do meu cliente, entendeu? O cliente ele tem que entender que ele tem o karma e ele tem que entender que karma é esse e como é que ele pode extrair desse karma a melhor lição para ele ter uma vida melhor aqui nesse mundo. Então eu não tiro nada de ninguém. Como eu disse, eu sou uma facilitadora. Eu estou aqui para mostrar para você quem você é e o que você precisa fazer para trabalhar a sua vida, para que você tenha uma vida melhor. Agora o trabalho tem que partir do cliente. Eu não tenho competência e não tenho acordo com os senhores do karma para tirar nada de ninguém. Então ninguém tem esse acordo. Ninguém tem conchavo aqui com os senhores do karma. Então cuidado quando procurar um profissional de numerologia, para que seja uma pessoa séria
para fazer o mapa. E se vocês quiserem me dar o prazer de trabalhar comigo, eu atendo aqui pelo WhatsApp, tá certo? Então é isso, gente. Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. E fiquem todos com Deus, paz profunda, que seja a luz.